Você já ouviu falar do romantismo? Você tem uma noção do que é isso? Como diferenciar um movimento literário de um outro? Veja, nós estamos no segundo ano. Nós já vimos aí algumas escolas literárias, como o trovadorismo, o humanismo, classicismo ou literatura informativa, o barroco e o arcadismo. Como diferenciar essas escolas literárias? E qual o principal propósito delas? Pois bem, o romantismo é um movimento intelectual que, como dito, tem início na Europa, entre a Alemanha e a Inglaterra, e com os ideais ainda do iluminismo de liberdade, igualdade e fraternidade, esse movimento vai ser a veia propulsora para as novas nações que estão surgindo a partir de uma ideia de independência. Mas vamos partir de um certo princípio. Quando as 13 colônias da América se organizam lutando contra o seu império, que é a Inglaterra, vão receber o apoio da França. Essas 13 colônias vão se tornar independentes, que nós vamos conhecer hoje como Estados Unidos da América. Esse movimento vai acontecer em 1776, veja, bem próximo do final do século XVIII. O povo francês, vendo que aconteceu esse movimento e deu certo, vai se organizar, vai derrubar o seu imperador em 1789. Movidos também pelo ideal de liberdade, igualdade e fraternidade. Para não termos inveja, em 1789, nós temos no Brasil o movimento em Minas Gerais, que vai terminar com o enforcamento e esquartejamento de Tiradentes, que acontece entre 1789 até 1792. Esse é um contextozinho histórico que nós vamos ver. E veja como nós temos toda uma história ligada através de intelectualidades, de princípios e ideologias. O povo português com o povo brasileiro vai começar a ter uma relação mais íntima, principalmente a partir desse momento, porque quando derrubam o imperador na França, que por uma série de outros fatores vai assumir o comando Napoleão Bonaparte, ele não vai assumir logo após a derrubada do imperador, é preciso que se diga isso, mas não é esse o nosso foco. Mas Napoleão Bonaparte, em seguida, praticamente, vai assumir o poder. A primeira medida que ele vai tomar é proibir as nações europeias de negociarem com a Inglaterra. Principalmente porque é sua inimiga. Foi ela quem apoiou o povo francês a derrubar o imperador. E aí o que acontece? Portugal não aceita essa proibição. Dom João diz, não, a minha nação não é proibida a negociar com ninguém, porque nós somos uma nação livre, amiga e independente. E aí, Napoleão Bonaparte manda o recado que vai invadir Portugal e Dom João vai ter que se submeter a ele. Dom João, para não se submeter a ele, o que é que faz? Junta seus picuás e se manda para o Brasil. E é claro que com ele não vem simplesmente sua família, vem toda uma galerinha rica que vem se instalar no Brasil. E é a partir daí que vai surgir a nossa história de independência econômica, porque no ano de 1808, quando ele chega no Brasil, o Brasil começa a vender e a comprar. E aí não precisa mais de Portugal, porque o mandatário português está no Brasil e nós que éramos mandados de Portugal, agora vamos mandar em Portugal. O que é preciso que se diga é que Napoleão invade Portugal, leva uma pisa e volta. E quem fez isso foi o povo português sozinho, sem imperador, sem ninguém. Mas é uma coisa deles, vão para nós. Quando em 1808 ele chega no Brasil, faz uma série de investimentos,
principalmente da área sanitária, com calçamento das ruas do Rio de Janeiro, e aí faz outros investimentos aí, traz alguns intelectuais da Europa, começa a criar essas questões de teatro, alguns folhetins e jornais começam a circular no Rio para dar informações do imperador sobre suas ordens, os lugares onde ele esteja e os festejos e tudo mais. Então tudo isso já começa a ser criado, que nós vamos chamar isso de imprensa régia no Brasil, onde há a publicação de algumas obras que não precisa mais da liberação de Portugal, porque o mandatário está no Brasil. E aí esse movimento de chegada de Dom João é praticamente um período em que não se constrói nada de artes no Brasil, porque as pessoas estavam muito empolgadas com a chegada do imperador. Então é praticamente normal ouvir-se falar que dos fins do século XVIII até mais ou menos os anos 30 não aconteceu nenhum movimento literário de grande proporção no Brasil. O romantismo, que trazia na sua veia a ideia de liberdade, igualdade, fraternidade, culto de louvor à pátria, natureza, heroísmo, idealização, vai ter um ambiente propício no Brasil, porque nós temos aí uma nova nação que está surgindo. E aí o que é que acontece? Quando Dom João vê que Portugal está livre e volta, ele vai chamar seu filho, ele deixa seu filho no Brasil para que o povo brasileiro não se rebele e decrete um dono. E aí ele deixa seu filho de propósito. Acontece que mais tarde ele vai mandar chamar o filho de volta. E o filho, orientado pela malandragem brasileira, que isso aí é normal, todo mundo sabe que no Brasil as coisas funcionam assim, o filho dele diz: eu não vou voltar não, porque eu estou num lugar que é maior que o meu e eu posso ser o dono disso tudo. E aí ele decreta o Brasil livre de Portugal em 7 de setembro de 22. E aí a nossa segunda independência, lembrando que a nossa primeira foi em 1808, que é a independência econômica. Agora nós vamos ter uma independência política, que é a de 22. E aí o que acontece? Nós temos agora uma pátria nossa. Aqui é nosso. Não temos mais vínculo com ninguém. E aí começam os outros movimentos, porque agora nós temos a nossa pátria, o Brasil é nosso, e alguns começam a querer escrever algumas coisinhas baseadas na pátria. Pouco tempo depois, Dom Pedro é obrigado a voltar a Portugal e deixa sua criança aqui de apenas 8 anos de idade até os anos 40. Essa criança vai ficar sob a tutela de um grupo de intelectuais brasileiros, que na verdade tem uma ramificação portuguesa. E esse grupo vai causar horrores no Brasil, tanto é que as pessoas ficam tiririca da vida e começam a decretar movimentos de separação. E a todo momento querem se decretar independentes também, como acontece na Bahia, vai acontecer no Maranhão, no Rio Grande do Sul. E aí nós vamos ter a Sabinada, a Balaiada, a Guerra dos Farrapos, inúmeros movimentos, eu estou citando apenas alguns para que você tenha uma ideia. Esses movimentos só vão acabar quando eles dizem que Dom Pedro já é maior de idade sem ser e decretam no imperador do Brasil. Então, esses movimentos que estão acontecendo estão mostrando a desigualdade social que havia no Brasil e requer uma série de medidas que não vêm. Aí nós vamos ver que um grupo de intelectuais brasileiros que foram sustentados a vida inteira pelos pais e que foram estudar na Europa, lá eles publicam uma revista chamada Niterói, Revista Brasiliense. E um desses camaradas aí também vai publicar um livro, Suspiros Poéticos e Saudade, no ano de 1836,
E é aí que surge a nossa independência literária. Então, quem publica esse livro é Gonçalves de Magalhães, é o cara que inicia o romantismo no Brasil, mas que surge aonde? Lá na França. E aí o que é que acontece? O romantismo brasileiro vai ser dividido em 3 fases. Nós teremos o romantismo da primeira geração, que nós vamos chamar de geração nacionalista, patriota ou indianista. Nós vamos ter a geração do mal do século, ou byroniana, e nós vamos ter a geração socialista condoreira ou hugoniana. A geração indianista brasileira é aquela que louva a pátria. Tem em suas características a evasão, o patriotismo, a religiosidade, a louvação à natureza. Vai ter também a questão de supervalorização, de liberdade, da igualdade, da fraternidade, mas vamos ter também nesse movimento o egocentrismo. A evasão é aquela situação do escapismo. E nós temos 3 tipos de evasão. Nós temos a evasão geográfica, temos a evasão espacial e a mais terrível, nós temos a evasão na morte. Essa evasão na morte não é característica da primeira geração, vai ser característica da segunda. Um dos grandes nomes da primeira geração do romantismo brasileiro vai ser Gonçalves Dias, que ao lado de Gonçalves de Magalhães vai ter uma grande importância para a nossa literatura. Isso nós estamos falando da parte de poesia. Nós temos na prosa José de Alencar, que vai se estender praticamente em diversas características. Ele é um romancista, urbanista, indianista, regionalista. É o cara que no romantismo consegue ser um gênio. É um camarada que nasceu no Ceará, um deputado estadual, né? Um grande intelectual brasileiro, e que escreveu diversos livros como Senhora, Ubirajara, Iracema, enfim, diversos. Se você tiver oportunidade, dê uma lidazinha nos livros de José de Alencar, muito bom. Então, o Gonçalves Dias, ao lado de José de Alencar, claro, José de Alencar na prosa, Gonçalves Dias na poesia, que Gonçalves Dias é do Maranhão. Ele sai daqui, vai estudar em Portugal e lá escreve o poema Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. E cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que dá vista às palmeiras, onde canta o sabiá. Apenas trechos do poema dele. Perceba que nesse poema ele não está falando aí de pessoas que sofrem. Ele não está falando de pobre. Ele não está falando de morte, de doença, de fome, de escravo, de mulher que apanha, de empregado que não recebe. Ele não está falando nada disso. Ele só diz: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Essa parte dos bosques, das flores, tem até no hino nacional brasileiro, já se ligou? É de propósito que foi colocado ali, viu? Não pense que deu uma dor de ninguém e colocou lá, não. Isso é de propósito. É um canto de louvação à pátria. Então é colocado no hino nacional de propósito. Gonçalves Dias não coloca a questão social no seu texto porque, para dizer que a sua pátria é boa, ele não pode falar mal da sua pátria. Acontece aí nesse poema a característica da evasão. Ele escreve lá em Portugal, mas ele diz que quando ele pensa no Brasil ele já se sente feliz.
Então ele lá em Portugal, ao pensar no Brasil, ele já se reporta para o Brasil. Essa é a chamada evasão espacial, é a evasão, né, geográfica. Esse poema traz em sua estrutura um cenário de antes do período colonial, é como se fosse antes de 1500. Ele fala no hoje, mas voltado para o ontem. E aí nós temos a segunda evasão, que é a evasão no tempo. É a chamada evasão temporal ou escapismo. Então, o Gonçalves Dias ele consegue colocar no seu texto que, apesar da palavra não vir, ele consegue colocar um teor de saudade no seu texto. Além de Gonçalves Dias, do José de Alencar, Gonçalves de Magalhães, são alguns dos escritores da primeira geração. A segunda geração, que é a do mal do século é aquele sentimento de morte, o desejo de morrer, de fugir da realidade, de sair por aí desafiando as noites naquela mordomia, né, de estar tomando sempre uma cachaça, estar se drogando por aí. Enfim, não acredita, não tem perspectiva nenhuma de vida e a única saída seria a morte. É normal a gente ver nos poemas da segunda geração: se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudade morreria se eu morresse amanhã. Eu deixo a vida como deixo o tédio do deserto poento caminhoneiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um cinério. Ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores daquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras debaixo dos laranjais. São alguns poemas que a gente vai ver aí da segunda geração. Os grandes nomes dessa geração é Fagundes Varela, Casimiro de Abreu, Álvares de Azevedo. Esses camaradas vão fazer poemas voltados para a saudade, para o pessimismo, canto de louvor à morte, e assim vai. É como se eles dissessem assim: essa história de pátria não dá certo, melhor é morrer. O romantismo vai ter isso muito, até porque ele não é um poema, não é um movimento racional. Ele vai trabalhar muito o subjetivo, voltado para o eu. E aí, atrelado a essas duas gerações, vai surgir com uma nova visão, com um espírito de luta social e libertária, que é a geração hugoniana. A geração em que vai se basear em Victor Hugo e tem em sua veia propulsora aqui no Brasil Tobias Barreto e Castro Alves. Tobias Barreto nasce em Sergipe, Castro Alves é baiano. E aí nós vamos ter uma grande produção intelectual nesse período. Principalmente porque Castro Alves encabeça uma luta literária em defesa dos escravos. É ele quem bate de frente com todos os movimentos pesados que escravizam. Enquanto a igreja defendeu que se escravizasse, enquanto que a pátria defendeu que se escravizasse, enquanto a sua heroína, Princesa Isabel, que você acha que era uma grande pessoa, enquanto ela que tinha escravo, ela entra na história como a verdadeira heroína dos negros, nós temos alguns intelectuais que sequer são notados na nossa história. Esses camaradas precisam ser melhor estudados. Então, é preciso que você conheça um pouco de Joaquim Nabuco, de Castro Alves, de uma série de intelectuais que lutaram pela defesa do negro, pela defesa do povo que sofria e que até hoje sofre. Mas que muitos negam, é claro. Infelizmente a gente não é cego. E a gente vai ver
que a realidade até hoje persiste. Então, esse movimento, que nós vamos chamar de terceira geração do romantismo brasileiro, vai começar a perguntar: quem são esses desgraçados que não encontram em vós mas que o ricalmo da turba que cita a fúria do algoz? Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes embruçados nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre infinito. Onde estás? Onde estás, Senhor Deus? São esses tipos de indagações que é normal acontecer na literatura da terceira geração do romantismo brasileiro. Então, Castro Alves, assim como Tobias Barreto, tem muito de social nas suas obras. José Bonifácio tem uma quadrazinha que ele diz: da mortalha dos seus bravos fez bandeira a tirania, e armas talvez o povo de seus ossos faça um dia. Veja a vertente que é diferente. Não está louvando uma pátria com subjetividade, não está louvando-se uma morte, mas está se lamentando a realidade social. Então, nós vimos que o romantismo vai passar por 3 fases diferentes. Nós temos uma primeira geração, nós temos uma segunda geração e nós temos uma terceira. Os grandes nomes: na primeira geração, Gonçalves Dias; na segunda, Álvares de Azevedo; na terceira, Castro Alves. Espero que tenha servido de fundamentação esse pequeno vídeo, e se aprofunde mais na história do seu país, se aprofunde mais um pouco na intelectualidade. Não faz vergonha você saber das coisas. Vergonha faz sair dizendo que não sabe, né? Vergonha sabe acreditar numa coisa que você não pesquisa. Não acredite no que eu estou dizendo se você não for capaz de investigar. Beleza? Espero que tenha contribuído um pouco para os seus estudos. Conte sempre com a gente. Essa é uma pequena aula, uma pequena demonstração do Laboratório de Língua Portuguesa da Escola Aurélio Góes. Fiquem todos com Deus.